iniciando a Lectio Divina nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, meditando na cruz do Senhor acontece a redenção de todos nós. Então iniciamos hoje juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a mergulhar nesta leitura. Uma leitura profunda, extensa, mas poderosa, que realmente nos faz mergulhar na paixão do Senhor. A narrativa da paixão do Senhor nos leva a este amor supremo, incomparável. Um amor eterno, único, verdadeiro e incondicional, que foi capaz de se entregar por nós, para nos dar a salvação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículos de 1 até capítulo 19, versículo 42. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: "A quem buscais?" Responderam: "A Jesus de Nazaré." "Sou eu", disse-lhes ele. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: "Sou eu", recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: "A quem buscais?" Disseram: "A Jesus de Nazaré." Replicou Jesus: "Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir esses. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me destes, nenhum perdi." Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Jesus disse a Pedro: "Enfia tua espada na bainha, não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu?" Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram no primeiro Anás, por seu sogro, de Caifás, para que o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido como do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, porém Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: "Não és acaso também tu discípulo deste homem?" "Não sou", respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio e se aqueciam. Como ele estava, também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: "Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem os judeus e nada lhes falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram que lhes disse. Estes sabem o que ensinei." A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Replicou-lhe Jesus: "Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates?" Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: "Não és porventura também tu dos seus discípulos?" Negou, dizendo: "Não." Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote perante aquele a quem Pedro cortara a orelha: "Não te vi eu com ele no horto?" Mas Pedro negou outra vez. Imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: "Que acusação trazeis contra esse homem?" Responderam-lhe: "Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti." Disse então Pilatos: "Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei." Responderam-lhes os judeus: "Não nos é permitido matar ninguém." Assim se cumpria a palavra com o qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: "És tu o rei dos judeus?"
Jesus respondeu: dizes isso por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: acaso sou eu o judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Tudo que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas é o costume entre vós, pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-lhe com um manto de púrpura. Aproximava-se dele e diziam: salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: tomai a voz e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus: nós temos uma lei, segundo a lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho o poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que faz rei declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas sim, este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopro, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados, quebraram as pernas do primeiro e do outro, como ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus,
Como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. Ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que nos resta nesta sexta-feira da paixão, diante da proclamação, da narração da paixão, é adorarmos a Deus, é de fato nos entregarmos a este amor, um amor sem fim. Talvez você se pergunta, por que era necessário um Deus morrer? Porque a ofensa que cometemos não se mede só o que fazemos, e sim para quem fazemos, a quem cometemos a ofensa. A ofensa do pecado ela é grave, não só pelo que fazemos, mas a quem nós desonramos, a quem nós ofendemos. Se Deus foi ofendido, só o mesmo Deus pode reparar este erro. Se eu bati no carro de alguém, eu posso reparar esse erro e consertar o carro dela. Se eu, de repente, machuquei uma pessoa, eu posso reparar curando as suas feridas. Mas como posso eu, sendo injusto, pecador e humano, reparar um erro cometido contra Deus, se eu não sou Deus? Só um Deus pode reparar uma ofensa cometida contra Deus. Então esse Deus se fez homem, habitou entre nós, se humilhou até a morte e morte de cruz, e foi obediente. Esse Deus não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se humilhou, se rebaixando, se fazendo salvação por todos nós. Santo Irineu de Lyon, no século II, dizia: o que não é assumido não pode ser redimido. Ele assume a nossa condição e morre por nós. Por isso hoje devemos ter gratidão, amor. Hoje, de modo muito especial, podemos olhar para a cruz e dar uma resposta. Sabe quanto você vale? Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Um Deus que se deu a você. Que hoje o nosso coração se converta, se abra, peça perdão, misericórdia, nos arrependamos e nos colocamos diante do Senhor como aquele soldado que deixou de viver a vida errada, de viver a vida triste, de viver a vida cega. Quando o sangue e a água de Jesus veio sobre ele, se abriram seus olhos e seu coração e ele disse: realmente, ele é filho de Deus. Deixamos de viver de forma triste, desonrosa, ofensiva e vivamos a santidade. Neste momento, a cruz nos leva a pensar que nós devemos viver uma vida nova. Eu deixo aqui as imagens da cruz para vocês olharem, contemplarem e através desta imagem que o Senhor possa tocar seu coração. Nossa oração hoje não será vocal, será contemplativa. Nós vamos contemplar a cruz e assim, pela cruz, sejamos salvos. Desde já, quero pedir a Deus que abençoe você. Que neste momento, olhando para a cruz, você seja curado, você seja tocado. Que o amor de Deus possa envolver o seu coração. Que o Senhor, neste momento, possa conquistar a tua alma, o Salvador, que trouxe para nós a redenção, a reconciliação com o Pai. Então contempla a cruz, entrega para Ele sua dor, seu sofrimento e que Ele possa tocar poderosamente o seu coração. Nossa ação do dia hoje, especial, é amar, é adorar Jesus na cruz. É adorá-lo nesta paixão de graça, nesta paixão de bênçãos, nessa paixão de poder que transforma a nossa vida. Que durante o olhar seu para a cruz, Jesus possa alcançar o seu coração. Que Ele esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar. Que Ele esteja sempre atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Olhando para a cruz, que Ele alcance a tua alma e que Ele te abençoe
pelo poder da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu termino esta Léxio Divina, a última Léxio Divina do tempo da Quaresma, porque na segunda-feira já estaremos no tempo pascal. Desejando a você redenção, vida e salvação.